Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o paradoxo da evolução infinita. Alguns companheiros espíritas acreditam que o espírito, após chegar à perfeição, continua a evoluir infinitamente e nunca deixa de evoluir. Nós vamos trazer algumas reflexões sobre isso, se é possível ou não segundo a doutrina espírita. Segundo o pensamento de Kardec, dos espíritos. Então, vamos ao que interessa. Sobre o paradoxo da evolução infinita, existem alguns paradoxos matemáticos clássicos que tratam do infinito. E nós vamos aqui refletir sobre eles. Um dos mais famosos paradoxos conhecido é o paradoxo de Zenon. Não Zenon, Zenão. Zenão, que é o paradoxo da corrida de Aquiles contra uma tartaruga. Então, Zenão propôs o seguinte: uma tartaruga ia apostar a corrida com Aquiles, o grande herói. Mas o que aconteceria? O Aquiles é muito mais veloz do que a tartaruga. Então, o Aquiles daria uma vantagem para a tartaruga. E assim, ficaria menos injusta essa corrida. Só que, segundo o pensamento de Zenão, ao correr da distância A, onde ele estava, até a distância B da tartaruga, ao chegar lá, a tartaruga já andou da distância B até a distância C. Quando o Aquiles chegar na distância, sair da distância B e chegar na distância C, a tartaruga já andou da distância C para a distância D. Essas distâncias vão ficando cada vez menores, segundo o pensamento de Zenão, mas jamais elas se encontrariam, porque os espaços iam ficando cada vez menores e ia diminuir ao infinito. Então, jamais Aquiles chegaria a alcançar a tartaruga. Mas essa é uma contradição, um paradoxo que já foi levantado, já foi solucionado pelos matemáticos. E nós vamos ver aqui algumas dessas soluções. Todas nível fundamental, ensino médio, etc. A equação A seria a equação de Aquiles. E a equação B, a equação da tartaruga. Se é possível que eles se encontrem, essa é uma solução que quem já fez física no ensino médio sabe resolver. Quando a distância A, o espaço A, for igual ao espaço B, eles se encontrarão. Então basta igualar as duas equações e nós vamos chegar ali. Naquele caso, como a tartaruga estava a uma distância de 210 metros, Aquiles tinha uma velocidade de 20 metros por segundo e a tartaruga 15 metros por segundo, eles se encontrariam após 42 segundos, ou 870 metros. Também tem uma outra proposição que seria a seguinte: imagine que Aquiles, em vez de percorrer o espaço todo, ele percorresse a metade do espaço. Então, digamos que a distância entre ele e a tartaruga, ele percorresse a metade. Depois, ele percorresse a metade da metade.
e depois a metade da metade da metade. Então, a cada período, o Aquiles percorreria um espaço cada vez menor, tendendo ao infinito. Essa é uma proposição também que já foi levantada e também já foi solucionada. Quem já estudou o ensino médio pôde entrar em contato com a soma, né, de uma PG decrescente infinita. E ela também tende para um número natural. Se ela tende para um número, ela é uma série convergente. Então, também esse número não vai para o infinito. Então, são outro paradoxo também que foi solucionado e levantado. Tem o paradoxo da lâmpada de Thomson. Muito interessante esse paradoxo, porque imagine que você tem uma lâmpada e você proporia o seguinte: a lâmpada ficaria 1 minuto acesa, depois ela ficaria 30 segundos apagada, depois ela ficaria 15 segundos acesa e depois a metade apagada, depois a metade acesa, depois a metade apagada. Como nós já vimos no problema anterior, também é uma série infinita, ok? Que vai convergir para um número. Então, essa situação é muito interessante. E aí vem a pergunta: mas e no último instante, ela estaria acesa ou apagada? É uma solução. Não temos solução para isso, ok? Mas apenas para mostrar que existem alguns paradoxos e algumas linhas de raciocínio que às vezes pode nos levar a certos paradoxos, em especial quando estamos tratando do infinito. Um outro paradoxo muito interessante, que é um paradoxo proposto por Torricelli, que é a trombeta de Gabriel, ou a trombeta do anjo Gabriel. Esse paradoxo é muito interessante. Porque se você pegasse uma figura, um sólido, ok? Parecido com uma trombeta, e você fosse calcular o volume desse sólido, que sua base tende para o infinito, ok? E aí você fosse pintar esse sólido. É muito interessante, porque se você for fazer os cálculos que vai fazer calcular o volume dessa trombeta, é um número finito. Mas se você for buscar a tinta para pintar a superfície dessa trombeta, você precisaria de tinta infinita. Então, como é que você consegue tinta infinita para pintar algo finito? É um paradoxo muito interessante. Os cálculos são feitos, são cálculos, vamos dizer assim, de cálculo 1, né? Não é tão avançado, mas consegue comprovar que essa trombeta tem um volume finito e a sua superfície tem uma área infinita. Então é um paradoxo muito interessante. Então, essas ideias que alguém tem de que na evolução o espírito evolui somando conhecimento sem parar, vai levar a um paradoxo também. Que paradoxo seria esse? O primeiro deles: ora, quando o espírito chega à perfeição, então ele chegou ao limite, uma soma de conhecimentos intelectuais que vão fazer com que ele chegue à perfeição. Isso é um momento, ok? Então é uma soma finita de aquisições intelectuais. Digamos que paremos para analisar que a possibilidade desse espírito continuar somando uma soma, não importa qual, mesmo que infinitesimal, de conhecimento. Ora, com o passar dos milênios, ele vai adquirir uma soma infinita de conhecimento. Imagine uma soma ínfima de conhecimento. De um espírito que chegou à perfeição agora, em
oposição a um espírito que chegou à perfeição há 1 trilhão de anos, ele tem 1 trilhão de anos de soma de conhecimentos. Naquele ponto é uma soma finita. Mas, segundo esse raciocínio, ele tem uma possibilidade de conhecimento infinito. Só Deus pode ter infinito em seus atributos. Então, um espírito não pode ter uma perfeição infinita. Logo, imagine um espírito com 1 quadrilhão de anos somando e adquirindo conhecimentos. Em relação àquele que hoje chegou à perfeição, ele tem 1 quadrilhão de conhecimentos. É uma classe única? Não pode ser uma classe única. Porque 1 quadrilhão de conhecimentos faz uma diferença. Imagina para um espírito de alta envergadura intelectual, nula influência da matéria sobre o espírito, adquirindo durante mais de 1 quadrilhão, 1 quinqualhão, 1 zilhão de anos, agregando conhecimento. Em relação àquele que chegou à perfeição, é uma distância muito grande. Alguns vão dizer, não, mas é uma soma finita, é um infinito. Não importa, porque a distância é muito grande. Então vamos entender um pouquinho sobre essa questão. Já que estamos falando da evolução infinita e a doutrina espírita não fala em evolução, vamos entender primeiro o que é o espírito puro. Então vamos lá. Primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Ok? Então, do ponto de vista da doutrina espírita, a perfeição é uma superioridade intelectual absoluta. Então, se é absoluta, não tem mais nada além daqui. Porque se existisse um espírito que tem 1 quinqualhão de progresso intelectual, esse que chegou agora à perfeição, ele não tem uma superioridade intelectual absoluta. Seria uma superioridade intelectual relativa, porque o outro que tem uma soma infinita de conhecimentos em relação a ele, esse sim estaria mais tendendo para o absoluto do que esse que chegou agora à perfeição. E aí vem uma questão interessante, olha lá. Primeira classe, classe única. Se é classe única, eles são todos iguais. Não pode haver diferença entre eles. E essa diferença entre os espíritos puros, se existisse, não formaria classe única. Lembrando que, eu vou adiantar já, que a partir da segunda ordem, só existe progresso intelectual, ok? Nós vamos discutir isso interessante porque o progresso intelectual engendra o moral, mas é na aplicação, ok? Então ele diz lá, os espíritos que compõem percorreram todos os graus da escala. Então, acho que está no nível máximo. E se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura. Então, o espírito puro já alcançou a soma, isso é, uma soma, uma contagem finita, ok? De perfeição que é suscetível. Então, ele não tem mais perfeição a alcançar, ok? Se admitíssemos a ideia de uma evolução infinita, esse espírito tenderia a uma perfeição infinita. E isso já é um paradoxo, já é uma contradição. Então, o que é suscetível à criatura, uma soma de perfeição que os puros já alcançaram. Ok? O Espírito Jorges, na Revista Espírita de 1860, falando sobre os espíritos puros, ele traz algumas informações que nos ajudam. Ele diz assim: os espíritos puros são iguais. Olha lá, novamente, são iguais. Se o que diferencia
um benévolo de um puro é apenas o desenvolvimento intelectual, se o que diferencia esses espíritos na escala é o progresso intelectual, naturalmente, eles não seriam iguais. Continua aí, e não poderia ser de outro modo, uma vez que não são chamados a essa classe senão depois de atingirem o mais alto grau da perfeição. Então não existe outro grau. Não existe diferenças aí, ok? Tudo bem? A igualdade. Ok? Se há igualdade, um espírito não pode ter uma soma infinita maior do que outro, porque senão não seria igualdade. Mas não uniformidade. Deus quis que nenhuma de suas obras fossem idênticas. Os espíritos puros conservam sua personalidade, que somente adquiriram mais perfeição completa. Porque adquiriram a perfeição mais completa. Olha lá, perfeição mais completa. Não tem mais perfeição do que essa, no sentido do seu ponto de partida. E aí agora vamos entender, porque eu estou falando aqui o tempo todo, que chegando na segunda ordem, o espírito só tem que progredir intelectualmente. Vamos entender isso. Então, primeiro, vamos entender o que é a perfeição moral. Porque se você atinge, olha a palavra, perfeição moral, não existe perfeito mais um. Não existe perfeito mais dois. Perfeito é perfeito. Okay? Isso é uma questão de lógica básica. O perfeito não admite nada além. Então vamos lá. Kardec nos ensinando sobre a perfeição moral. Porque Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Essa proposição de Jesus, né? Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhe apresentar um modelo e a dizer que lhes se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, deve-se entender no sentido de perfeição relativa, isso é, a perfeição que é suscetível à criatura. Já foi falado na escala espírita, já foi falado pelos Jorges, ok? A de que a humanidade é suscetível, olha lá, a de que os seres humanos são suscetíveis. A humanidade é o conjunto de todos os espíritos que existem no universo. Já nos ensinou Kardec. A humanidade é o conjunto de todos os espíritos do universo. Show! E que mais aproxima da divindade. Em que consiste esta perfeição? Vamos agora na explicação doutrinária no que consiste a perfeição moral. Em amarmos os nossos inimigos, em fazer o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Então, a perfeição moral, segundo Jesus, segundo a doutrina espírita, consiste em quê? Em amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição moral é a caridade. Então, o que é atingir a perfeição moral? É atingir a caridade sem mescla. Qual o sentido da caridade, como entendia Jesus? Pergunta 886. Então está lá. Em sua mais ampla acepção. Então, a caridade na sua acepção mais ampla. Porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então,
a caridade, a lei de justiça, de amor e de caridade, ok? Pressupõe o quê? A prática de todas as virtudes. Então isso é a perfeição moral. Estamos aqui na filosofia espírita. A perfeição moral consiste na prática da caridade exclusiva, ok? Mas o que é caridade exclusiva? Os elementos da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, isto é, nada, rigorosamente nada que fira a lei de justiça, de amor e de caridade, rigorosamente nada pode ferir para que se alcance a perfeição moral. Então aquele que vive na sua maior simplicidade, que é o homem de bem, né? A lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, alcançou a perfeição moral. Tudo bem? Aquele amor que é sempre, portanto, indício de maior ou de menor superioridade moral. Donde decorre que o grau de perfeição está na razão direta de sua extensão. Aí é que entra a questão fundamental, filosófica e profunda. Se eu alcancei a segunda ordem, alcancei a perfeição moral. Mas por que então a minha moralidade não é igual à moralidade de um espírito superior? Porque a moralidade, ela se une à intelectualidade. Isto é, ter o desejo no bem exclusivo não significa que você agirá sempre no bem. À medida em que você progride intelectualmente, o seu alcance, a sua justeza na ação, não há mais desejo no mal. Você alcançou a perfeição moral. Mas isso não significa que você tem os meios intelectuais para agir sempre de acordo com a perfeição moral. Então a moralidade dos mais avançados é maior porque os meios intelectuais que ele tem de aplicá-la são mais desenvolvidos, ok? Mas desde a segunda ordem todos alcançaram a perfeição moral, porque não tem mais inveja, não tem orgulho, não tem nada disso, nem tristeza, nem remorso, é só o desejo no bem. A diferença é que o progresso intelectual ajuda a aplicação mais perfeita dessa moralidade. Por isso que está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos a regra da caridade no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí vem a pergunta: segundo a doutrina espírita, quando se atinge a perfeição moral? Quando se atinge a segunda ordem. Aí nós vamos lá na escala espírita, segunda ordem. Caracteres gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo no bem. Só tem desejo no bem. Alcançou a perfeição moral, ok? Quando encarnados, são bondosos, benevolentes com seus semelhantes, não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição, não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazem o bem pelo bem. Então, se nenhuma daquelas imperfeições o atinge, é porque ele alcançou a perfeição moral. Qualquer mínima imperfeição daquelas já elimina a perfeição moral. Por isso que os bons para cima, todos alcançaram a perfeição moral. E eles só vão progredir intelectualmente. Mas onde tem isso? Arsène Gautier, a história de um espírito pouco avançado intelectual, mas que já alcançou a perfeição moral. O que São Luís fala sobre ele? Esse só tem agora de progredir em conhecimento. Nada mais, porque alcançou a perfeição moral. É assim, ok?
está lá na escala. Quinta classe para cima, todos atingiram a perfeição moral. Quando seremos espíritos felizes? Quando atingirmos a quinta classe. Depois da quinta classe, só progresso intelectual, ok? Já está lá no estudo sobre a reencarnação. Depois de dominar por completo a matéria, aí o trabalho é todo espiritual. E aí uma questão interessante aqui para acrescentar. Kardec faz um resumo das 4 alternativas que apresenta o homem para o futuro de além-túmulo. Aí vem, a primeira alternativa é o nada, de acordo com a doutrina materialista. A segunda é a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. A terceira é a individualidade, com fixação definitiva da morte, segundo a doutrina da Igreja. E a quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Ah, ali falou indefinida, não falou infinita. Indefinido é uma coisa, infinito é outra. A encarnação é indefinida. Por quê? O número de encarnações que você precisa para alcançar a perfeição depende dos seus esforços, ok? Ela está indefinida. Uns vão chegar mais rápido, outros vão chegar mais devagar. Então é indefinido o número de encarnações. Se fosse encarnação infinita, jamais alcançaríamos a perfeição, ok? Então indefinido é diferente de infinito. Vamos confirmar isso. Então vamos lá. Indefinido, cujo fim, os limites não podem ser determinados. Tempo indefinido, número indefinido, linha indefinida, espaço indefinido. Infinito, o que não tem começo nem fim, que é sem marcos, sem limites. O espaço é infinito, Deus é infinita. A misericórdia de Deus é infinita, isso é, não há limite, ok? Então são duas coisas diferentes, tá bom? Então, para confirmar mais uma vez, vamos aqui a uma questão matemática. Então, se a soma é finita ou infinita? A perfeição é um limite? É a soma de perfeição que é suscetível à criatura? Então, 0,3 é igual a 0,33? Não. 0,33 é igual a 0,333? Não. Somas finitas não são iguais, ok? Existem infinitos iguais e existem infinitos diferentes, mas não é o que a gente vai entrar aqui, porque senão vai ficar muito tecnológico. Vamos lá na doutrina espírita. Pergunta, né? Quantas vezes a palavra progresso infinito aparece nas 22 obras fundamentais? Nenhuma vez, em nenhum documento. Então, a palavra progresso infinito jamais passou pela mente de Kardec e passou pelo pensamento dos espíritos. Vamos ao progresso indefinido. Progresso indefinido, olha lá. Aparece 14 vezes em 6 livros diferentes. Então, progresso indefinido existe na doutrina espírita. Progresso infinito não existe. Existe um número infinito de leis naturais? Essa é uma pergunta que eu não posso responder. Vocês aí nos comentários coloquem a opinião de vocês. Existe um número infinito de leis naturais? Eu sei que as leis naturais são eternas e imutáveis, ok? E as leis naturais eternas e imutáveis regem tudo que é mutável. Isso é muito interessante, né? Mas essa é uma discussão para um outro vídeo. Então, respondo aí. Existe um número infinito de leis naturais? Agora, aqui, Kardec refutando um pensamento numa poesia que deu a entender
que a evolução é infinita. A poesia deu a entender que o progresso era infinito. Kardec fez logo uma nota. Estou lá na Revista Espírita de maio de 1866. Olha lá. Kardec fala assim: mas os espíritos, por mais elevados que sejam, são criaturas limitadas em suas faculdades. Então, a capacidade do ser criado é limitada, ok? Seu poder e a extensão das suas percepções não poderiam, sob este ponto de vista, se aproximar de Deus. Contudo, podem servir de um ponto de comparação. Ele está falando que não dá para comparar as faculdades de Deus com as faculdades da alma. Mas nesse raciocínio vai poder, vamos entrar nesse sentido. Vamos lá. O que o espírito não pode realizar senão no limite restrito. Isso é, o limite, o espírito está imerso no espaço-tempo. Então ele é móvel, ok? O seu progresso é móvel até um certo ponto, depois se estabiliza. Mas a sua percepção é limitada. A sua visão não pode abarcar o universo inteiro. A sua visão é limitada. Ele pode, de repente, alcançar uma galáxia. Não temos um limite para saber, mas 2, 3, 4, mas não pode alcançar o universo inteiro. Porque senão ele teria uma visão ilimitada. Ok? E só Deus pode ter uma visão ilimitada. Então ele está falando ali. O espírito realiza num limite restrito. Deus é que é infinito, o realiza em proporções infinitas. Então só Deus pode realizar coisas em proporções infinitas. A criatura só pode realizar coisas em porções finitas, ok? Somos seres finitos e limitados. Ainda, como diferença, que a ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias, ao passo que a de Deus é permanente. O pensamento do espírito só abarca um espaço e um tempo circunscrito. Então, é aquilo que nós falamos. É limitado, ok? Enquanto que Deus abarca o universo e a eternidade. Numa palavra, entre os espíritos e Deus há uma distância do finito ao infinito. Então ele está dizendo, nós é finito, nosso alcance é infinito, nossas faculdades são finitas, a quantidade de conhecimentos que podemos alcançar é finito, ok? Nossas percepções finitas, nossas sensações finitas. Só Deus é infinito em todas as suas proporções, todas as suas faculdades, em todas as suas qualidades, em tudo. Deus é infinito. Não pode haver nada que tenha algo infinito em suas qualidades, a não ser Deus. Ponto, ok? Continua Kardec. Há um entretanto que parece dominar todos os trechos, muito ortodoxos de resto, e que não poderia admitir, é que está expresso por este verso de epígrafe: gravita ao infinito durante a eternidade. Se o autor entende, por isso, que a alma sobe sem cessar, disso resultaria que ela não atingiria jamais a felicidade perfeita. Olha a linha de raciocínio de Kardec. Se você ainda subir depois da segunda ordem só é intelectualmente. Você jamais vai alcançar a felicidade perfeita. Ok? Olha lá. Que coisa, hein? Olha a lógica de Kardec. A razão disso que a alma, sendo um ser finito, sua ascensão para o bem absoluto deve ter um fim. Ponto. Como diria os meus amigos, tombola, não é isso? Não é isso aí o Cláudio, a Célia, né? Tombola, então, tombola. Que, chegada a um certo ponto, ela deve não mais permanecer numa contemplação. Aí ele vai falando que aí né? A alma, ela chega num limite, mas esse limite não é no sentido de
enfadonho, ela trabalha incessantemente, ok? Mas olha lá, o bem absoluto tem que ter um fim. A felicidade perfeita tem um fim, ok? Isso é Allan Kardec. Tem uma outra questão também, olha lá. Se os espíritos ou almas se melhorassem indefinidamente, conforme o Espiritismo, eles deveriam tornar-se infinitamente aperfeiçoados ou puros. Chegado a esse grau, por que não seriam igual a Deus? Isso não está de acordo com a justiça. Olha a pergunta de um correspondente, né? Resposta: o homem é singular, realmente singular. Sempre acha seu horizonte muito limitado, quer tudo compreender, tudo captar, tudo conhecer, quer penetrar o insondável e despreza o estudo que lhe toca imediatamente, né? Olha, me lembrei da pergunta 14, né, do Livro dos Espíritos. A gente quer saber, quer conversar sobre a evolução infinita. A gente ainda nem alcançou a segunda ordem, mas a gente já está preocupado lá na ponta, em esticar limites na ponta. Olha, que penetrar o insondável e despreza o estudo que lhe toca mais imediatamente. Quer compreender Deus, julgar seus atos, fazê-lo justo ou injusto. Diz como queira que ele fosse, sem suspeitar que ele é tudo isso e muito mais. Aí já pegou pesado, hein? Em todas as ciências há axiomas ou verdades irrecusáveis que se admite como bases fundamentais. As ciências matemáticas, em geral, todas as ciências são baseadas no axioma de que a parte jamais poderia igualar o todo. A parte, olha, outro argumento, o finito não pode abarcar o infinito. A parte não pode abarcar o todo. Não pode existir evolução intelectual infinita. O homem, criatura de Deus, segundo esse princípio, jamais poderia atingir aquele que o criou. Supõe que o indivíduo tenha que percorrer uma estrada de extensão infinita. De uma extensão infinita. Pesai bem a expressão. Aí está a posição do homem em relação a Deus, considerando o seu objetivo. Dir-me-eis que um pouco mais se manche a soma dos anjos dos séculos, a marcha permitirá adquirir um fim? Um erro. Que fizer de num ano, num século, num milhão de séculos, será sempre uma quantidade finita. Olha lá que coisa interessante. Como ele vai poder ter uma evolução infinita? Ele sempre tem somas finitas. Por quê? O infinito é uma abstração da razão. Não existe uma soma infinita no sentido de que eu não posso agregar infinito ao ser finito. Digamos que um espírito, por exemplo, que evolui durante 1 quadrilhão de anos. 1 quadrilhão de anos é uma soma finita. A evolução nunca vai ser infinita, isso é um número, são partes finitas, ok? Mas o espírito não adquire infinitas partes na eternidade, existe um limite. Aí a gente está especulando apenas, ok? O homem progredirá incessantemente, mas em quantidade finita. A soma de seu progresso não será jamais senão uma perfeição finita, o que não poderia atingir Deus. O infinito em tudo. Não há, pois, injustiça da parte de Deus em que suas criaturas jamais o possa igualar. A natureza de Deus é um obstáculo intransponível. Há um tal objetivo do Espírito. Sua justiça não poderia permiti-lo, porque se um Espírito pudesse igualar-se a Deus, seria o próprio Deus. Ora, se 2 Espíritos fossem tais que
tenham ambos o mesmo poder infinito em todos os sentidos, e um for idêntico ao outro, eles se confundirão num só, e não haverá mais que um Deus. Um deles deveria, pois, perder a sua individualidade, e que seria uma injustiça muito mais evidente do que não poderia atingir um fim infinitamente distanciado dele se aproximando constantemente. Deus faz bem o que faz, e o homem é demasiadamente pequeno para permitir-se pesar em suas dimensões. Moki. Uma coisa interessante da gente refletir é que entre o simples e ignorante e o perfeito existem quantidades infinitas, somas finitas e somas infinitas. Não entendi nada. Calma. Se eu pego uma reta, em quantos pedaços eu posso dividir esta reta? Em infinitos pedaços. Então, as somas finitas, ok? De um infinito potencial, eu posso dividir esses progressos infinitamente. Assim como a escala espírita pode ser dividida infinitamente. Assim como os reinos da natureza podem ser divididos infinitamente. Mas é uma soma sempre finita. Por quê? Porque é um limite que nós temos. Depois de eu atingir toda a soma que é possível, que é suscetível à criatura, eu não mais vou progredir. Porque eu cheguei no limite, na perfeição máxima, como nos ensina Kardec. Então, segundo a doutrina espírita, falar de evolução infinita é um paradoxo e não é de acordo com a doutrina espírita. Pelo menos não é de acordo com o pensamento de Kardec e dos espíritos superiores. Muito obrigado.